Esse dia eu tava me perguntando que tipo de idiota acredita que vai encontrar o amor da sua vida sem ver ela antes. E para responder a isso, eu fui assistir o Casamento às Cegas 50 a mais, que tá bombando aí na Netflix, e eu tenho alguns comentários para fazer, principalmente se você é mulher, fica aí comigo porque eu preciso ajudar você a desarmar algumas armadilhas da sua vida. E se você é homem também, vou contar algumas experiências de como eu desarmei algumas armadilhas de falta de autoconhecimento que me levaram a fracassar em alguns relacionamentos. Eu sou o escritor Alex Santos, escrevo sobre ciências sociais e ficção científica. Estou sempre aqui falando de literatura, mas também de entretenimento e trazendo reflexão profunda da minha vida para você. Casamento às Cegas 50 a mais tá bombando nas redes sociais aí, eu acho que é a quinta temporada, e eu quis assistir os 50 a mais diferente dos outros, porque assim, esses realities de namoro, de casamento da galera mais jovem é uma repetição de padrão, de partezinha e de playboy, de cara que acha que vai pegar todo mundo ali. Muito bobo, eu não tenho interesse algum nesse tipo de coisa, assim, de ficar assistindo a galera ficar performando pegação. Às vezes os caras nem são nada disso, assim. Eu já entrevistei um cara que participou de um reality, eu acho que era, pô, de férias com ex, alguma parada nesse sentido. E aí, no reality, ele ficou com uma mulher, só que ele era gay. E aí, no meio da entrevista no podcast, vou deixar o link aqui pra vocês verem, assim, e tal. Eu falei, pô, cara, mas você... Como é que é esse rolê de ser bi, assim, no meio do programa? Você nunca tinha ficado com uma mulher, de repente você foi ficar? Ele, não, cara, eu não sou bi, não, eu sou gay. Eu fiz aquilo pra, tipo, chocar, pra movimentar o programa, pra fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, uma parte das pessoas que aceita participar por experiências nesse sentido, elas, cara, elas estão indo lá só para lacrar mesmo, tá ligado? Esse lance de, olha, eu vou fazer virar aqui meu nome, vou fazer meu nome, eu vou dar meu show, vou fazer isso acontecer. Então, sim, eu suspeito muito que as pessoas têm intenções verdadeiras em participar de qualquer reality, encontrar alguém para casar realmente. Uma parte da galera tá querendo ir lá para performar. Porém, com pessoas 50 a mais, eu acho que é um pouco mais difícil. Porque você não tem, assim, a maior parte da performance de caras e de relacionamentos, é o corpo, a disposição, a bomba, pá, esse tipo de coisa, o mundo playboy. E isso já não existe muito com 50 anos. Você já tem, assim, uma insegurança pautada exatamente por você não ter o corpo de antes. Você tem que se esforçar um pouquinho mais, apesar de homens não se esforçarem quase nada, já ia falar sobre isso, um pouquinho mais, e as suas inseguranças ficam muito mais afloradas. Eu vejo até pelo, tipo, meu próprio pai que tem dificuldade muito grande em se colocar no lugar de insegurança para ter um bom relacionamento, repete um monte de padrão, tá ligado? Esse tipo de coisa. E aí foi por isso que eu fui assistir esse programa. E eu comecei a sacar, é muito importante que todas as pessoas lá, homens e mulheres, estão repetindo padrões tóxicos pra caramba. E quando eu falo de um padrão tóxico, não é só o cara tá sendo machista, tá sendo agressivo, não, cara, é falta de autoconhecimento, falta de saber o que quer, quem você é e quem você quer do seu lado, tá ligado? Eu acho que é muito isso, falta de autoconhecimento é absurdo, é gritante, é visceral nesses programas. E por não saber, por não ter conhecimento de si próprio, você acaba repetindo o padrão. Então, e a gente vê isso, principalmente na questão do diálogo. Eu tenho que contar uma parada muito importante, assim. Não sei se é por conta da testosterona, não sei se é por conta da biologia, não sei se é por conta de cultura, mas homens são mais visuais. Homens são muito mais visuais. É só porque homens são visuais que a maior parte da audiência de sites pornográficos, de quem consome esse conteúdo, são homens. Então, eu acho que esse programa primeiro acaba mentindo para as mulheres de que alguém ali tem uma verdadeira intenção de se conectar sem ver elas. E porque os homens assim, por mais que a maior parte dos homens diga, no diálogo vou me relacionar, todos eles querem ver. Todos eles querem ver. Seja por padrões sexuais, padrões estéticos que eles reproduzem na vida,
mas também por alguma coisa que, no meu caso, por exemplo, é muito importante. A linguagem, a maior parte da linguagem não é falada. Muitas do que a gente conhece da pessoa, as suas escolhas de cabelo, dá para você saber se é uma pessoa conservadora, se a pessoa, ela teve, se a pessoa ela está disposta a ser moderna, se a pessoa vem de um tipo de nicho de rock, de pagode, de alguma coisa. Então, às vezes o visual, às vezes não, quase sempre o visual expressa alguma coisa sobre você. Se a pessoa tem tatuagem, o que isso diz sobre ela, se ela é religiosa, se ela não é, que tipo de coisa ela gosta, se ela gosta de cinema, muitas coisas de afinidade pode surgir pelo visual. Excluir isso é um erro muito grande, e aí tem esse acréscimo de ser brutal com as mulheres por ser uma enganação, porque os caras, homens, colocam isso às vezes no topo da lista, assim. Infelizmente, assim, um padrão tóxico da sociedade que os homens reproduzem pra caramba, essa necessidade do visual. Tanto que, se eu não me engano, pelo histórico desse programa, muitas pessoas dão match ali, vou casar, pá, na hora que se vê, volta pra trás, cara. Porque, por mais que um homem diga que não, é, ele precisa olhar, ele precisa sentir essa parada, tá ligado? Ele precisa ver esse tipo de coisa. E eu não toparia uma parada dessa exatamente não por questões de padrão, mas exatamente para me proteger de encontrar alguém que não faz parte do mundo que eu estou disposto a me envolver, tá ligado? Eu vou falar sobre isso a partir desse segundo ponto, porque uma das coisas que eu percebi e que é muito nítido é o quanto as pessoas são rasas no diálogo. E o diálogo é a chave de todo bom relacionamento. Seja ele relacionamento amoroso, afetivo, de amizade e de qualquer coisa. Eu, por exemplo, assim, eu tive uma criação extremamente rígida, que eu sempre falo para vocês aqui, essa rigidez da criação dos pais. O pai que era rígido, abaixa a cabeça, nunca diz obrigado, nunca é carinhoso, sempre me trata ali no rigidez, é isso, tem que chegar em casa a tal hora, se você não chegou em casa a tal hora é castigo, às vezes apanhar e tal, etc. E minha mãe tinha uma rigidez muito de religião, tá ligado? Nossa, uma religião que, isso, a mãe é santa, você não pode respeitar, blá blá blá, etc. Então, assim, você cria um padrão de rigidez muito grande. Quando você vem de um padrão de rigidez muito grande, vários psicólogos, várias pesquisas mostram que você reproduz esse padrão no seu relacionamento. Então, uma pessoa criada a partir de uma rigidez muito grande, ou ela pode simplesmente ocultar seus sentimentos, acostumar a não falar sobre eles, não ser uma pessoa que desenvolve um diálogo, então tudo que você sente, pensa, reflete, você deseja, que você não gosta, você interioriza e fala, deixa que eu resolvo, coloca nas costas, e você perde a habilidade, perde a oportunidade de ganhar intimidade com alguém. Então a maior parte dos caras ali, aí de novo a sociedade tem um lance de homem tem que ser bruto, homem tem que ser isso, homem não conversa muito, conversar coisa de menininha, etc. Eu vejo que esses caras, a maior parte desses caras 50 a mais, cara, eles passaram 10 dias, né, se eu não me engano são 10 dias da primeira parte do programa, falando sobre nada. Tem um ou outro, acho que o uruguaio ali dessa temporada, ele era mais criativo, fazia perguntas, fazia rir. Eu acho que se você está conhecendo alguém e no primeiro momento do relacionamento vocês conseguem conversar coisas diferentes, divertidas, isso é um ótimo sinal. É um ótimo sinal verde, uma bandeira verde para você seguir. Não significa que vai dar certo, mas significa que vocês têm ali a ponte para fazer dar certo, que é o diálogo. A maior parte dos caras, cara, tem um dentista lá, tá com uma das meninas mais tóxicas desse programa, que passou 10 dias sem conhecer a pessoa, cara. Eu fico abismado querendo entender como que você passa 10 dias conversando sobre nada. E sabe o que é mais maluco? É que eu conheço casais que namoram ou casais, pessoas que são casadas há anos e que não e que falam sobre nada. Sabe, às vezes eu fico tentando imaginar, cara, como que deve ser o dia a dia dessa pessoa com o seu relacionamento. Eles entram em casa, um olha pro outro, vira as costas, vai fazer suas coisas e acabou, tá ligado? Eles conversam sobre nada.
Isso é uma realidade na nossa sociedade. Tem pessoas que vivem juntas e não falam sobre nada, não tem intimidade, não tem afinidade. E aí o que acontece? Cai nesse programa, acho que primeiro que tantos homens têm a, o costume de não ser íntimo, de não ser interessante, de não fazer perguntas para realmente conhecer quem tá do outro lado, tá ligado? Eu acho que teve um lance de etarismo ali muito grande, tem uma mulher lá de 70 anos de idade, assim, todas as perguntas que fizeram para ela foi o mais desinteressante possível, de nenhuma tentativa de conhecer ela. A gente não conheceu o que ela gosta, o que ela faz, qual a rotina dela, o que ela sonha, que ela deseja na vida. A gente não conheceu nada da subjetividade dela, porque, obviamente, os caras, por essa questão da idade, já tiraram o pé, já partiram do pressuposto que ela não era interessante, eles não se esforçaram em nada para aprofundar. Porém, mesmo naqueles que tentaram se esforçar, uma grande parte desses caras fica no raso. Einstein diz, a genialidade não está nas respostas, está nas perguntas. Então, ter esse autoconhecimento primeiro é importante. Por exemplo, para mim, hoje em dia, uma dos valores essenciais para mim é a adaptabilidade ou a falta de rigidez, que foi exatamente o que eu vivi na minha infância. Então, uma das primeiras coisas que eu perguntaria, eu faria a pergunta do tipo, olha, você quantas vezes já pintou o cabelo e mudou nos últimos meses? Ou você sairia daqui e faria algo que você nunca fez na sua vida? Você tem tatuagem? Você faria uma daqui a 2 meses? Quantas vezes você já mudou de perspectiva, de religião, de ciência, de política? Porque tudo isso significa uma pessoa que não é rígida, que está aberto a mudar, que está aberto a se transformar. E isso é um dos valores importantes para mim, porque eu busco me conhecer. Porque eu sei que se eu tiver com uma pessoa rígida, vai me fazer infeliz, eu vou fazer ela infeliz e nós dois vamos ter um relacionamento frustrado. Mas as pessoas, a maior parte dos casais que eu vi ali, não vão por esse lado. Eu sei lá, cara, as pessoas fazem a pergunta mais básica, qual que é a sua idade, onde você mora, o que você trabalha. Isso não diz nada sobre quem ela é intimamente na sua psique, como que ela formula, como que as pessoas escolhem, tomam as suas decisões, como que as pessoas resolvem seus conflitos. E o que a gente vê quando esses casais foram, por exemplo, para lua de mel, foi que alguns deles começaram a se conhecer ali. E é muito, muito comum, sabe? Como eu disse, tem gente que passa muitos anos sem criar intimidade, sem verdadeiramente conhecer quem está do seu lado. Só que por isso que para mim é uma coisa muito louca, essa brisa de, olha, eu vou casar com alguém, vou entrar no reality show, vou ficar de olho fechado, eu vou casar com essa pessoa. É uma babaquice, é uma idiotice pra caramba. Essa falta de diálogo, ela destrói tudo, cara. Ela destrói pra caramba. Eu melhorei muito assim meu diálogo. Eu já falo pra caramba. Vocês podem perceber que eu falo muito. Eu chego pra minha terapeuta e falo, você sabe que eu falo pra caramba. Eu chego pra minha namorada e falo, você sabe que eu falo pra caramba. Vocês estão aqui escutando meu podcast, eu tô aqui alguns minutos falando e eu falo pra caramba. E eu sou assim a vida toda. Eu falo muito assim. Eu acordo falando, às vezes eu tô acordado, minha namorada tá acordando, eu tô, tipo, no 220 falando sobre 2, 3, 4 temas diferentes. Mas com ela é muito confortável fazer isso, ela gosta disso. E quando eu tenho pessoas que eu me sinto seguro falando, e é muito louco porque eu tô aqui no podcast, significa que vocês que estão me escutando e me assistindo, vocês são meu círculo de segurança, eu me sinto seguro com vocês, com essas pessoas, eu me abro verdadeiramente, assim, sou muito transparente. Vocês sabem as coisas que eu falo aqui no podcast, sou muito transparente. As que eu não falo, aqui as que eu falo para as pessoas mais íntimas, mais íntimo ainda. Mas isso é uma coisa que foi trabalhado, foi de construção, não aprendi na minha casa. Se eu fosse reproduzir o que eu aprendi na minha casa, seria totalmente diferente, né? Tipo, eu falo isso, eu vou falar abertamente assim, porque eu falo isso pro meu irmão também. Meu irmão, eu sou gêmeos, então ele passou por esse momento assim, de ter uma vida rígida, e ele desenvolveu como autodefesa, às vezes, transversar sobre os assuntos e não falar exatamente o que está acontecendo.
o que às vezes pode ser uma mentira para as outras pessoas. E eu falo para ele pra caramba, cara, você para de fazer isso, porque fica, sabe, tipo, a rigidez é o seguinte, olha, você se acostumou a toda vez que você é verdadeiro, toda vez que você expressa um desejo, ser reprimido, dizer que esse desejo não é legal, dizer que você não deveria estar fazendo tal coisa. Então você começa a esconder, mentir ou desviar o assunto, desviar a atenção. E é um padrão que eu falo para ele que só passando por terapia, fazendo autoconhecimento, aprendendo que aquilo que aconteceu com você no passado não vai acontecer no futuro, vai ajudar você a desarmar e a evitar que esse padrão que foi desenvolvido no lugar da infância seja reproduzido com relacionamentos, com amoroso, com amizade, com trabalho, com tipo de coisa. A maior parte das mulheres que eu vejo nesse programa estão reproduzindo esses padrões, traumas não curados, inseguranças não curadas, inseguranças, coisas que estão no seu inconsciente, como eu acho que a mais tóxica de toda aquela Lika, que tem muitos traumas ali na cabeça, muitas inseguranças, e que o inconsciente dela fica tentando puxar ela o tempo todo pro lugar comum. Olha, presta atenção no que eu vou falar, porque às vezes esse lugar comum não significa o lugar saudável. O lugar comum significa o lugar que você já conhece. E se você já conhece o lugar que é instável, que é inseguro e que não é bom, independente se você pode encontrar algo melhor, às vezes o inconsciente quer o que ele já conhece, o mal que ele já conhece. Ele vai buscar reproduzir aquele eixo familiar, reproduzir aquele trauma que ele construiu. E me parece que está acontecendo pra caramba. Então, por isso que, para mim, todo mundo precisa desenvolver mais o diálogo, aprender a extrair informações com o diálogo, aprender a se comunicar com o diálogo e aprender que, sei lá, talvez esse lance de casamento à cega ou casamento à luz do dia, assim, precisa de muito mais do que só uma aliança e muito mais do que só o desejo de ser feliz. Precisa de trabalho, cuidado e autoconhecimento para você conseguir realmente encontrar alguém que se encaixe em você e trabalhar e ser capaz de trabalhar com essa pessoa todas as ferramentas do diálogo, do conhecimento, para que vocês um dia sejam felizes ou não. Eu não acredito que na felicidade plena, mas isso é um bate-papo para um outro episódio. Comenta aqui o que você achou dessa temporada, desse casamento às cegas. Comenta aqui quais foram os piores repetições de padrões que vocês viram nesse episódio. E a gente volta na semana que vem, tá bom? Não esquece de fortalecer o podcast, fortalece aí que eu tô precisando pra caramba de mais força para a campanha do podcast no Apoia-se, ou você pode fazer sua doação no Pix também, tá bom?